Já se deparou com alguém próximo que manipula, mente ou seduz com um fascínio quase sobrenatural, uma aura hipnótica que cativa e assusta em igual medida? Observou como certas personalidades irradiam um brilho avassalador em público, deixando, contudo, um rastro de devastação emocional em seu caminho? Este vídeo propõe uma imersão profunda nas 7 forças obscuras que, segundo os ensinamentos de Carl Jung, nutrem o comportamento narcisista, não simplesmente como um transtorno clínico, mas como a manifestação de um arquétipo sombrio e inconsciente, latente em cada um de nós. Prepare-se para uma jornada intensa, reveladora, onde as aparências enganam e a verdade se esconde em sombras profundas. Carl Jung postulava que o inconsciente coletivo abriga forças ancestrais, potências primordiais que moldam nossas ações, mesmo quando acreditamos estar no controle absoluto de nossos destinos. É nesse reino invisível, nesse espaço insondável da psique, que o narcisismo encontra sua raiz mais profunda, sua semente primordial. O narcisista não emerge do acaso. Ele é esculpido, alimentado e fortalecido pelas camadas ocultas da mente por verdadeiros monstros internos que se alimentam de sua fragilidade. Compreender essas forças subterrâneas é crucial, não apenas para reconhecer esse padrão nos outros, mas, mais importante, para identificá-lo em nós mesmos. Essa compreensão transformadora pode revolucionar a forma como interagimos com o mundo, permitindo-nos construir relacionamentos mais saudáveis e autênticos. Neste vídeo, vamos desvendar cada uma dessas 7 forças como peças de um macabro quebra-cabeça, um mosaico sombrio que compõe a complexa personalidade narcisista. Não se trata de um mero diagnóstico ou de um julgamento moral de comportamentos, mas de uma exploração das dinâmicas inconscientes que frequentemente passam despercebidas, inclusive pelas próprias vítimas. Pois, de acordo com Jung, aquilo que permanece oculto na escuridão da inconsciência torna-se nosso destino. E o destino do narcisista é controlar, destruir e repetir ciclos de sofrimento, aprisionando-se numa espiral de dor. Mas qual é o nosso destino? O nosso destino é ver, entender e transformar. Cada força revelada neste vídeo será como a luz de uma vela numa caverna escura, iluminando os recantos mais obscuros da psique. À medida que avançamos nessa exploração, você começará a reconhecer esses padrões em pessoas, relacionamentos, até mesmo em instituições, percebendo a influência sutil, mas devastadora dessas forças. Não é exagero afirmar que desvendar essas forças obscuras é um ato de libertação, um processo de empoderamento pessoal. Somente quando confrontamos o monstro cara a cara, sem sucumbir ao medo, podemos interromper o ciclo de alimentação, libertando-nos das garras da manipulação. É isso que Jung nos ensina. O confronto com a sombra é a jornada mais árdua, a mais dolorosa, mas também a mais imprescindível para a cura e o crescimento. Acompanhe-me até o final deste vídeo e descubra como essas forças agem silenciosamente por trás da máscara do narcisista. Você nunca mais enxergará o comportamento manipulador com os mesmos olhos. Mais que isso, você nunca mais se verá da mesma forma. Porque entender o narcisismo através das lentes de Carl Jung não é apenas desmascarar o outro, é embarcar numa jornada profunda de autoconhecimento e de transformação interior. Vamos juntos? Por trás do sorriso cativante, da autoconfiança exacerbada e da aparente superioridade do narcisista, esconde-se a primeira força obscura, a construção do falso eu, a edificação da persona. Carl Jung defendia que o ego, quando desvinculado do self verdadeiro, cria uma persona, uma máscara social cuidadosamente elaborada para agradar, manipular e proteger as vulnerabilidades internas. O narcisista domina essa arte com uma maestria,
quase diabólica. Ele molda sua persona como uma armadura reluzente, uma imagem idealizada que oculta sua fragilidade profunda, sua imensa necessidade de validação externa. Mas o que poucos percebem é que essa imagem cuidadosamente construída é sustentada por um vazio interior incomensurável, uma sede insaciável por aprovação que precisa ser constantemente alimentada para que a frágil estrutura não desmorone. Essa persona se torna um cárcere psicológico, uma prisão autoimposta. O narcisista vive aprisionado em sua própria performance, num palco onde a plateia precisa aplaudir incessantemente para evitar o colapso iminente de sua identidade artificial. Para Jung, essa dissociação entre o ego e o self é uma das maiores fontes de sofrimento humano. No caso do narcisista, essa desconexão atinge níveis extremos, um abismo profundo que o separa de sua verdadeira essência. Quanto mais o mundo alimenta essa ilusão, mais forte se torna essa primeira força sombria. A tirania da máscara, o domínio do falso eu. Mas o problema não reside apenas na máscara em si, mas naquilo que ela desesperadamente tenta esconder. A persona do narcisista é uma construção elaborada para ocultar feridas emocionais profundas, cicatrizes da infância, traumas que permaneceram sem cura. Carl Jung considerava a criança interior ferida uma chave essencial para compreender os desvios de personalidade. O narcisista, na maioria dos casos, é o produto de uma infância onde o amor era condicional. Um amor medido pela performance, pela beleza ou pelo poder, transformando a criança num ser condicional, dependente da validação externa. Incapaz de processar essas dores existenciais, ele aprendeu a sufocar suas emoções, criando um personagem impecável, um ser que jamais sofre, jamais erra, jamais demonstra fraqueza. Mas essa armadura, por mais reluzente que pareça, pesa toneladas, esmagando a alma sob o peso da autoilusão. Ao negar sua dor, o narcisista também nega sua humanidade, sua vulnerabilidade. Ele se torna vítima de sua própria armadilha, aprisionado no labirinto que ele mesmo construiu. A máscara que deveria protegê-lo começa a consumi-lo, exigindo cada vez mais energia psíquica para ser mantida. É nesse ponto que a manipulação, a mentira e o controle entram em cena como mecanismos inconscientes de autopreservação. O narcisista não manipula apenas para obter poder. Ele manipula para evitar o colapso iminente de sua persona. Ele mente para sustentar uma narrativa ilusória que o impede de confrontar a sua dor mais profunda, a dor original da criança ferida. Carl Jung chamaria isso de complexo autônomo, um conjunto de energias inconscientes que tomam conta da psique, governando as ações do indivíduo sem que este tenha consciência plena desse processo. Essa primeira força obscura, portanto, é também um grito silencioso por ajuda, um pedido desesperado por socorro que se manifesta na forma de agressão, sedução e controle. O narcisista não sabe pedir ajuda. Ele ataca, ele seduz, ele domina. Ele precisa que o mundo acredite em sua máscara, porque ele mesmo já se convenceu da sua realidade. Jung afirmava que o encontro com a sombra é inevitável, mas o narcisista foge desse confronto com todas as suas forças. Ele projeta sua sombra nos outros, acusando-os daquilo que, no fundo, teme encontrar em si mesmo. Assim, o falso eu se fortalece não pelo amor próprio, mas pela negação contínua da verdade interior, pela recusa em confrontar os próprios demônios. É nesse momento que percebemos o ciclo vicioso, a armadilha da autoilusão. A persona exige manutenção constante e qualquer ameaça ao ego inflado é percebida como uma agressão pessoal, uma ofensa inaceitável. O narcisista vive em estado de alerta, hipersensível à crítica, obcecado por reconhecimento,
dependente da validação externa. Segundo Jung, esse é o resultado de um ego frágil que se esconde atrás de uma armadura dourada, uma fachada brilhante que mascara um vazio interior profundo. Quanto mais brilhante a máscara, mais escura é a sombra que ela tenta ocultar. E assim, o narcisista mergulha num jogo infinito de aparências, onde a verdade se torna um inimigo a ser eliminado a todo custo. Essa força sombria também contamina seus relacionamentos. O narcisista não enxerga o outro como um ser autêntico, mas como um espelho, alguém que existe apenas para refletir sua grandiosidade, sua autoimagem idealizada. Quando o espelho começa a mostrar imperfeições ou se recusa a refletir a imagem desejada, o narcisista reage com fúria, desprezo ou afastamento, revelando a sua intolerância à frustração, a sua incapacidade de lidar com a realidade. Essa dinâmica é profundamente destrutiva para aqueles que se aproximam dele, gerando um ciclo de dor e sofrimento. Jung chamaria isso de projeção da sombra, um mecanismo inconsciente onde o sujeito vê no outro aquilo que se recusa a enxergar em si mesmo. O mais aterrorizante é que, para o narcisista, tudo isso parece absolutamente normal, aceitável. Sua lógica interna foi distorcida, moldada para proteger sua identidade artificial, seu falso eu. Ele acredita ter o direito de ser admirado, de estar no controle, de ser superior. Qualquer contestação é vista como uma traição, uma ameaça à sua frágil autoimagem. Carl Jung alertava sobre os perigos de uma psique inflada, pois ela se distancia da totalidade do ser, da integração entre consciente e inconsciente, entre luz e sombra. O narcisista vive apenas na metade luminosa de sua personalidade, ou melhor, finge viver, enquanto sua sombra se desenvolve em segredo, no subsolo da alma, aguardando o momento oportuno para se manifestar com força devastadora. Mas essa força não atua sozinha. Ela se conecta com outras energias psíquicas que reforçam o comportamento narcisista. A negação, a projeção, a idealização e a desumanização do outro são frutos dessa profunda desconexão interior, dessa falha na individuação. Jung concebia o ser humano como um processo em constante individuação, um caminho de integração entre consciente e inconsciente, luz e sombra, um caminho de autoconhecimento e aceitação. O narcisista interrompe esse processo, estaciona na ilusão do ego, acreditando ter alcançado a completude. Mas isso é apenas um artifício da mente, um mecanismo de defesa para evitar a dor do autoconhecimento, a confrontação com as próprias sombras. A primeira força obscura, portanto, não é apenas uma característica psicológica. Ela é um campo energético que distorce a percepção, corrói os relacionamentos e bloqueia o crescimento espiritual. É a origem do monstro interior sobre o qual Carl Jung tanto nos alertou. Não estamos falando de maldade pura, mas de uma psique adoecida que clama por cura, por transformação. E essa cura só pode começar quando a máscara começa a cair, mesmo que aos poucos, mesmo que com dor. Porque somente quando o falso eu é desmascarado, o verdadeiro self pode finalmente emergir, libertando-se das garras da autoilusão. Ao compreender essa dinâmica, você começa a enxergar além das aparências, a perceber os jogos sutis, as manipulações disfarçadas de charme, os elogios que escondem o controle, as palavras sedutoras que aprisionam. E mais importante, você começa a se proteger, a se fortalecer. Jung afirmava que a consciência é o melhor antídoto contra a possessão pela sombra. Ao iluminar essa primeira força obscura, você dá o primeiro passo para quebrar o ciclo de dor que o narcisista tenta perpetuar, seja em você ou nos outros.
Esse conhecimento é libertário, porque uma vez que você entende a origem da máscara, você já não é mais enganado por ela. Você passa a reconhecer a dor disfarçada de arrogância, a insegurança camuflada em controle, o vazio escondido atrás do brilho artificial. E isso muda tudo. Isso te dá poder, não para dominar o outro, mas para não mais ser dominado. Para romper o ciclo de manipulação e dor, para curar. Agora que desmascaramos a primeira força sombria, prepare-se para mergulhar ainda mais fundo na psique humana. O que vem a seguir é ainda mais perturbador. Uma força que opera nas profundezas da alma e transforma a dor em destruição. Você está pronto para continuar? Se a primeira força obscura se manifesta na criação do falso eu, a segunda mergulha ainda mais fundo, atingindo um ponto de ruptura interna onde o narcisista perde completamente o contato com sua sombra. Para Carl Jung, a sombra representa todos os aspectos rejeitados de nossa personalidade. Medos, traumas, desejos inconfessáveis e verdades que o ego se recusa a reconhecer. No narcisista, essa sombra não é apenas negada, mas projetada violentamente sobre os outros, transformando os que o cercam em receptáculos de sua própria dor, de suas próprias inseguranças. Tudo o que ele não suporta em si mesmo, ele enxerga nos que o rodeiam, numa projeção cruel e distorcida da realidade. Essa é a essência da segunda força, a projeção destrutiva da sombra, a externalização dos próprios demônios. A projeção é um mecanismo de defesa antigo, primitivo, presente em todos nós. Mas no narcisista, ela se transforma num estilo de vida, numa forma de lidar com a realidade interna, de evitar o confronto com a própria alma. Jung afirmava que, ao projetarmos a sombra, perdemos a oportunidade de integrar partes fundamentais do nosso ser, de alcançar a individuação, a unidade entre luz e sombra. E o narcisista faz isso sistematicamente, transformando todos à sua volta em inimigos em potencial, em fontes constantes de erro e falha. Isso o isola, mas também o alimenta, pois seu ego inflado precisa se sentir sempre certo, sempre puro, sempre superior. Ao transformar o outro em recipiente do mal, ele preserva a ilusão de sua própria pureza, de sua grandeza. A tragédia é dupla. Primeiro, porque o narcisista nunca enfrenta sua própria dor, sua própria fragilidade. Segundo, porque ele destrói os outros no processo. A sombra projetada não é uma crítica justa, mas uma arma emocional. Uma forma sutil, mas implacável, de manipulação. Pessoas próximas começam a duvidar de si mesmas, a se sentirem inadequadas, erradas, culpadas. Jung alertava que a sombra, quando reprimida demais, age com força autônoma, quase como uma entidade independente, governando a psique com suas próprias leis. No narcisista, essa força é canalizada por meio da culpa, da humilhação, da crítica velada, da manipulação sutil, quase imperceptível. E muitas vezes a vítima nem percebe o que está acontecendo, até estar completamente aprisionada na teia de manipulação. Esse comportamento gera um ciclo de toxicidade. A cada nova projeção, o narcisista se afasta mais de si mesmo. Ele se torna um estranho dentro da própria alma, incapaz de sentir empatia ou arrependimento. Sua visão do mundo se torna distorcida, paranoica, carregada de hostilidade. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. E o narcisista resiste ferozmente à dor, ao medo, à sensação de pequenez, à vulnerabilidade. Mas ao resistir, ele transforma esses sentimentos em armas psicológicas que usa contra todos à sua volta, num ato de autodestruição e destruição do outro. A projeção também tem uma função importante no jogo de manipulação. Quando o narcisista acusa o outro de ser egoísta, ingrato, narcisista, está, na verdade, descrevendo a si mesmo.
Esse é o mecanismo da inversão, onde ele inverte papéis, distorce fatos, reescreve histórias para se colocar num pedestal, protegendo seu ego frágil e ferido. Jung chamaria esse processo de contenção de conteúdo inconsciente no outro, um termo técnico que revela o grau de negação envolvido. A sombra não desaparece, ela apenas muda de lugar. E no narcisista, ela se materializa em seus relacionamentos, em suas vítimas, em seus inimigos imaginários, em tudo aquilo que ele se recusa a reconhecer como parte de si mesmo. Quanto mais reprimida a sombra, mais explosiva ela se torna. Por fora, o narcisista pode parecer controlado, carismático, até generoso. Mas por dentro, sua psique é um campo de batalha, um caldeirão de emoções reprimidas. As emoções não expressas se acumulam, fermentam e transbordam em surtos de raiva, desprezo ou frieza absoluta. Jung comparava esse acúmulo de sombra a um vulcão. Quanto mais tempo ela fica contida, mais devastadora será a erupção. E quando esse momento chega, o narcisista destrói tudo ao redor, para depois fingir que nada aconteceu, negando a sua responsabilidade, protegendo o falso. A persona. A segunda força obscura, portanto, não é visível de imediato. Ela se esconde em palavras sutis, em olhares acusadores, em silêncios calculados, em gestos ambíguos. Ela age como um veneno que se espalha lentamente, corroendo a autoestima de quem convive com o narcisista. E muitas vezes só é percebida quando os danos já são profundos, irreparáveis. Jung enfatizava a importância da autoconsciência como forma de romper com esses padrões destrutivos. Mas o narcisista rejeita essa possibilidade. Ele prefere culpar o mundo a reconhecer a própria sombra, a própria fragilidade. Esse comportamento tem um custo enorme, não apenas para os outros, mas para o próprio narcisista. Ele perde a chance de se integrar, de crescer, de se curar. Ao projetar sua sombra, ele fragmenta sua alma, tornando-se um ser fragmentado, dividido, incapaz de se conectar consigo mesmo e com o mundo exterior. Ele vive em guerra consigo mesmo, mas chama isso de força. Vive desconectado da realidade emocional, mas se considera frio e racional. Vive sem empatia, mas se diz pragmático. Tudo isso são formas de negar a dor original que ele se recusa a enfrentar. E essa dor é o alimento preferido da sombra, a sua fonte de poder. Carl Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. E é exatamente isso que o narcisista se recusa a fazer. Ele construiu um castelo de ilusões para não ter que descer aos porões da alma, aos recantos mais obscuros da psique. Mas quanto mais ele nega a escuridão, mais ela o governa. E essa é a verdadeira tragédia. O narcisista acredita estar no controle, quando na verdade é escravo da própria sombra. Uma sombra que ele nem sabe que existe, porque a vê em todos, menos em si mesmo. O impacto dessa projeção vai além do indivíduo. Ela contamina ambientes inteiros, famílias, empresas, grupos sociais. O narcisista impõe uma atmosfera onde todos estão sempre errados, sempre devendo algo, sempre tentando provar seu valor. Num ambiente tóxico, insalubre, que destrói a alma. Isso esgota, adoece e paralisa. Jung dizia que, em um ambiente dominado pela sombra projetada, a alma coletiva se fragmenta. E é por isso que o comportamento narcisista não deve ser visto apenas como um distúrbio individual, mas como uma ameaça psíquica coletiva, uma doença que infecta a psique humana. Para quem convive com o narcisista, reconhecer essa força é libertador. É perceber que aquela culpa, aquela sensação de inadequação, aquele medo constante, não são seus. São fragmentos da sombra dele, que foram projetados sobre você, implantados na sua alma.
Ao tomar consciência disso, você pode começar a se proteger, a se fortalecer, a recuperar sua identidade, a se libertar das garras da manipulação. E esse é o primeiro passo para sair do ciclo de destruição. Jung dizia que a sombra só perde o poder quando é reconhecida. E você agora está começando a enxergá-la com clareza. Mas a jornada não termina aqui. Existe uma terceira força, ainda mais profunda, uma energia psíquica que transforma feridas emocionais em mecanismos de controle. Uma força que faz do narcisista não apenas alguém ferido, mas um arquiteto da dor alheia, um manipulador implacável. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai revelar o lado mais cruel e calculista desse arquétipo sombrio, a sua face mais implacável. Se até aqui vimos o narcisista escondido atrás de uma máscara e projetando sua sombra sobre os outros, agora entramos em um território ainda mais sombrio, o da manipulação consciente, fria e premeditada, o reino da perversão narcisista. Carl Jung nos alertava que, quando o ego inflado perde o contato com o self e se entrega ao poder da sombra, ele não apenas nega a própria dor, ele começa a se alimentar da dor dos outros. E é aqui que nasce a terceira força obscura, a compulsão por controlar, dominar e manipular emocionalmente tudo e todos ao redor, uma sede insaciável de poder. Essa força é silenciosa, mas devastadora. O narcisista, sob seu charme aparente, está sempre tateando o emocional alheio em busca de brechas, de vulnerabilidades, de pontos fracos, explorando os outros para sua própria satisfação, sua própria gratificação. Ele aprende a ler o outro com uma precisão assustadora, não para acolher ou apoiar, mas para explorar, para manipular, para dominar. Jung dizia que o inconsciente, quando negado, age de forma autônoma, e nesse caso, a sombra não apenas governa o narcisista, ela o transforma num predador emocional, que caça afeto, admiração e controle com uma fome insaciável, numa sede incontrolável de poder. A manipulação não se dá apenas com palavras diretas. Ela é construída com silêncios, omissões, promessas quebradas e mudanças súbitas de comportamento. Uma hora, o narcisista te exalta, na outra, te ignora. Essa alternância cria um estado de confusão emocional que Jung chamaria de posse arquetípica, quando o indivíduo é tomado por forças psíquicas que ultrapassam a lógica racional. O objetivo não é apenas confundir, mas desestabilizar a vítima a ponto dela se tornar dependente da aprovação do manipulador, tornando-se um peão nas suas mãos. Quanto mais desequilibrado o outro estiver, mais controle o narcisista exerce. E é isso que ele busca, controle total. Mas ao contrário do autoritário que grita, o narcisista seduz. Ele quer que você sorria enquanto se rende, enquanto se submete à sua vontade. Carl Jung via a manipulação como um reflexo da própria desintegração interna. O narcisista, incapaz de lidar com suas próprias emoções, tenta regulá-las por meio do controle externo. Se o mundo estiver do jeito dele, ele sente um alívio temporário, mas esse alívio é passageiro. Por isso, ele precisa manipular o tempo todo para manter o caos interno sob controle, para evitar o colapso da sua estrutura psicológica. Outro aspecto importante dessa força é o gaslighting, a distorção deliberada da realidade. O narcisista usa essa técnica para minar a percepção da vítima, para corroer a sua autoconfiança, para controlar a narrativa. Ele nega fatos óbvios, inverte histórias, questiona memórias e ridiculariza sentimentos. Isso gera uma erosão gradual da autoconfiança da outra pessoa. Jung afirmava que a mente inconsciente pode sabotar a realidade objetiva. E no narcisista, essa sabotagem se torna método, uma forma de manipulação consciente. Ele precisa que o outro duvide,
de si mesmo, porque só assim pode manter a ilusão de superioridade, a sua autoimagem fantasiosa. O narcisista também domina a arte da triangulação. Colocar uma terceira pessoa entre ele e a vítima para gerar ciúme, insegurança ou competição. Essa é uma das formas mais cruéis de manipulação, pois mistura afetos com poder. Carl Jung entendia esse tipo de comportamento como uma tentativa desesperada do ego de manter sua centralidade a qualquer custo. Quanto mais pessoas ele coloca ao seu redor como instrumentos de validação, mais ele se sente no controle, mais forte ele se sente. Mas, novamente, esse controle é frágil, ilusório, dependente de constante esforço. Dentro dessa compulsão pelo domínio, há também o abuso emocional velado, a manipulação sutil. Palavras cortantes disfarçadas de conselhos, gestos ambíguos, elogios seguidos de críticas sutis. Tudo calculado para manter a vítima em dúvida, sempre buscando aprovação, sempre na defensiva. Jung falava sobre o poder da psique inconsciente para moldar o comportamento. E o narcisista inconscientemente molda a realidade do outro até que este perca seu senso de identidade, sua própria individualidade, o seu poder pessoal. Quando a vítima começa a viver em função do humor, das reações e da validação do narcisista, o controle está completo, a manipulação atingiu seu objetivo. Essa manipulação também envolve o uso de máscaras sociais. O narcisista pode ser encantador em público, generoso com desconhecidos, admirado por muitos, mas nos bastidores sua face sombria se revela. Carl Jung dizia que quanto mais brilhante a luz, mais escura a sombra. E o narcisista encarna isso perfeitamente. Ele se esforça para parecer perfeito aos olhos do mundo, porque isso lhe dá margem para manipular sem levantar suspeitas, para controlar a narrativa, para se proteger das consequências dos seus atos. A fachada impecável de um herói comunitário esconde muitas vezes a tirania doméstica. A manipulação, nesse contexto, se alimenta da resposta da vítima. Quanto mais ela busca apaziguar, justificar ou encontrar lógica no comportamento narcisista, mais o controlador se fortalece, aperfeiçoando seu domínio. Jung, em sua perspicácia, identificava essa dinâmica como um desequilíbrio entre forças arquetípicas. O narcisista encarna o arquétipo do monarca absoluto, da divindade, intocável, exigindo devoção inquestionável. Essa postura impõe ao outro o papel de súdito, servo, um seguidor em uma hierarquia emocional distorcida, doentia. A manipulação, portanto, transcende uma simples questão de atitude. É uma estrutura psíquica fundamental para a existência do narcisista, uma muralha contra o colapso interno. Cessar o controle significaria confrontar suas próprias emoções, uma experiência aterradora que o obrigaria a lidar com a dor primordial, a ferida aberta de sua psique. Jung considerava esse confronto inerente ao processo de individuação. Mas o narcisista se rebela com todas as suas forças, sendo a manipulação sua arma mais afiada, o golpe mais preciso em seu arsenal de defesa. Essa força obscura, então, surge como a materialização da sombra, não apenas buscando esconder-se nas profundezas do ego, mas também almejando o domínio total. E quanto maior o domínio, maior sua força, alimentando um ciclo vicioso de poder. O narcisista se torna o mestre de bonecos da realidade alheia, manipulando os fios invisíveis do afeto, do temor, da esperança, observando atentamente suas vítimas, aguardando o momento exato para puxar com força. Não necessariamente por prazer sádico, mas como uma válvula de escape, a única sensação de controle que sua psique corrompida consegue alcançar. Compreender essa dinâmica é essencial para quebrar o ciclo de dependência emocional. Ao identificar os padrões de manipulação,
a névoa começa a dissipar, permitindo que a vítima se lembre de si mesma, de seus sentimentos, de seu valor intrínseco. Jung afirmava que nada tem um poder maior sobre você do que aquilo que você nega em si mesmo. Ao confrontar a manipulação, a vítima reconquista o controle de sua própria vida. Mas essa revelação apenas abre portas para abismos ainda mais profundos, revelando algo mais insidioso, uma energia psíquica que deturpa a empatia de maneira radical, transformando o outro em algo mais que um objeto de uso, um espelho do seu próprio desprezo, do seu vazio interior. Preparado para prosseguir nesta jornada aos confins da psique narcisista? Mergulhando ainda mais nas profundezas da psique narcisista, encontramos uma força obscura que representa não apenas um desvio emocional, mas uma verdadeira fratura na capacidade de conexão humana, a ausência completa de empatia. Para Jung, a empatia é a expressão do self integrado, uma ponte entre o eu e o outro, mediada pela consciência da sombra e pela aceitação das próprias imperfeições. No narcisista, contudo, essa ponte ruiu precocemente. Ele não sente o outro. Ele calcula, não se comove, ele reage. Essa dinâmica transforma seus relacionamentos em uma dança fria e calculada, uma estratégia emocional onde o outro é reduzido a uma peça no tabuleiro de sua vida. Essa ausência de empatia vai além da frieza ou indiferença. Ela se manifesta como uma cegueira seletiva às emoções alheias. O narcisista pode, intelectualmente, compreender o que os outros sentem, mas essa compreensão não encontra ressonância em seu interior, como se ele operasse num espectro emocional dissociado, fora de sintonia com a humanidade. Jung elucida que, quando a sombra é veementemente rejeitada, o indivíduo se dissocia de sua própria humanidade e, consequentemente, da humanidade dos outros. O mundo para o narcisista se torna um palco onde pessoas perdem sua tridimensionalidade, reduzidas a peças úteis ou descartáveis, totalmente funcionais à sua narrativa autocentrada. É aqui que a desumanização se instala. Ele se justifica como uma entidade sem limites morais, dispensando desculpas ou explicações para explorar, trair ou ignorar, uma vez que o sofrimento alheio não é validado como realidade, um elemento relevante em seu universo pessoal. Jung postula que a perda de contato com o self transforma o ego em um tirano, um ditador que não reconhece limites éticos, apenas obstáculos a serem derrubados na busca por poder, onde a empatia é vista como uma demonstração de fraqueza. Ele pode simulá-la quando necessário, mas internamente a despreza, pois ela representa tudo o que ele precisou negar para sobreviver, a sua fragilidade, seus medos, a parte dele que se recusa a enxergar. Essa ausência de empatia se torna ainda mais perigosa quando combinada com a manipulação. O narcisista pode fazer declarações emocionais carregadas, prometer mudanças, até mesmo derramar lágrimas. Mas tudo é uma performance, uma representação majestosa de arrependimento, uma farsa. A falta de empatia permite-lhe atuar de forma convincente sem sentir qualquer remorso ou pesar. Jung afirmava que quando o inconsciente predomina, a pessoa perde o controle de si. O narcisista, dominado por sua sombra, age como uma entidade que se alimenta da ilusão e da destruição silenciosa de outras pessoas, como um predador astuto que se esconde em meio a uma multidão de vítimas. Essa força obscura se manifesta com peculiar intensidade em momentos de crise. Quando confrontado com a dor que causou, ele reage com frieza, indiferença, ou pior, com desprezo. Ele invalida os sentimentos da vítima, minimiza o sofrimento e, muitas vezes, inverte a culpa, justificando suas ações e apontando o dedo para o sofrimento da outra pessoa como se este fosse o causador de seus próprios problemas.
Jung denominaria isso de deslocamento da sombra para o exterior, um mecanismo de fuga para evitar o confronto interno. Ele não só ignora a dor do outro, mas a utiliza como munição em seu arsenal de ataque. Isto é mais que ausência de empatia, é o uso consciente da dor alheia como instrumento de controle, como um chicote que atinge seu alvo com precisão e força. A ausência de empatia cria um paradoxo peculiar. O narcisista exige ser compreendido, admirado, acolhido, mas é incapaz de retribuir. Essa incoerência se torna uma fonte constante de tensão nos relacionamentos, um nó górdio que permanece insolúvel. Jung explica que a integração da sombra traz equilíbrio, mas sua negação constante causa rupturas psíquicas profundas. Essa ruptura se materializa na incapacidade de o narcisista sustentar laços genuínos. Ele pode estar presente fisicamente, mas emocionalmente permanece ausente, alheio, desconectado. Essa força obscura não apenas mina o amor, mas também a amizade, a parentalidade, a parceria. Ele pode ser pai, mãe, amigo, cônjuge, mas sempre estará emocionalmente ausente nos momentos cruciais. Quando mais se precisa dele, menos ele estará disponível. Isso deixa cicatrizes profundas nas vítimas, que se veem sozinhas em meio a relacionamentos que deveriam oferecer segurança e apoio. Jung enfatizava a necessidade de integração para o pleno funcionamento do ser humano. O narcisista, ao contrário, vive em cisão e arrasta todos ao seu redor para essa mesma divisão interna, gerando sofrimento, dor e um profundo sentimento de vazio. A ausência de empatia é também uma prisão para o próprio narcisista. Sem a capacidade de se conectar verdadeiramente, ele jamais experimentará o amor verdadeiro, a compaixão mútua, a beleza dos laços autênticos. Ele vive num deserto emocional, cercado por admiradores e súditos, mas profundamente solitário. Jung dizia que a solidão não vem por não ter pessoas por perto, mas por não conseguir comunicar as coisas que importam. E o narcisista, apesar de ansiar por atenção, é incapaz de compartilhar sua essência, pois a perdeu há muito tempo, aprisionado num ciclo vicioso de busca por aprovação externa. Essa força obscurece a moralidade. Sem empatia, ele não vê problema em mentir, trair, manipular. O que importa é manter o controle, evitar a dor reprimida, proteger-se do confronto consigo mesmo. Jung afirmava que a negação da sombra transforma a alma em terreno fértil para o mal inconsciente, um solo fértil para o desenvolvimento de comportamentos doentios. O narcisista não pensa em termos de certo ou errado, mas de útil ou inútil. Tudo gira em torno de sua sobrevivência emocional, mesmo que isso custe o sofrimento dos outros, mesmo que isso signifique pisotear os outros para alcançar seus próprios objetivos. Quando confrontado, sua reação é sempre a mesma: negação, minimização e ataque, uma tríade de defesa eficaz que o protege do confronto. O mais perigoso, porém, é sua habilidade em disfarçar essa ausência de empatia. Ele pode parecer solidário, atencioso, preocupado, mas tudo é uma fachada, uma máscara habilmente construída. É preciso observar os padrões, não os momentos isolados. Jung dizia que a verdade reside na totalidade da alma, não em gestos pontuais. A alma do narcisista, ferida e fragmentada, não sustenta relações verdadeiras. Seus laços são acordos de conveniência que perduram enquanto servem aos seus interesses. Quando perdem a utilidade, são descartados com frieza chocante, sem hesitação, sem um olhar para trás. É nesse ponto que muitas vítimas caem na armadilha da esperança. Acreditam que, com paciência, amor e diálogo poderão despertar a empatia do narcisista. Mas, como nos ensina Jung, não é possível integrar a sombra de outro, apenas a própria.
O narcisista só sentirá empatia genuína quando iniciar um processo profundo de autoconhecimento, o que raramente acontece sem uma grande crise existencial. Até lá, sua ausência de empatia continuará sendo uma força obscura, operando silenciosamente nas profundezas de sua psique, conduzindo-o a um caminho de destruição. Compreender essa ausência é libertador para quem convive com o narcisista. É entender que o problema não reside na falta de esforço ou amor, mas na ausência de estrutura emocional. Jung nos encoraja a abandonar ilusões e olhar para a realidade com coragem. Ao fazer isso, a vítima inicia seu processo de libertação. Não se pode esperar acolhimento de quem ainda não é capaz de se acolher. O narcisista, nesse estágio, é um poço seco que tenta sugar a vida dos outros, alimentando-se de sua energia vital. Mas existe uma força ainda mais sombria que dá base a tudo isso. A origem do vazio emocional, a dor inicial que gerou todas as máscaras. Está pronto para desvendar o trauma invisível que alimenta o monstro? Chegamos agora à força mais silenciosa, porém mais poderosa, que reside nas raízes do narcisismo, o trauma emocional profundo, geralmente forjado na infância e que jamais foi acolhido, reconhecido ou curado. Para Jung, o sofrimento reprimido molda estruturas inteiras da personalidade, e quando a dor permanece no inconsciente, ela se transforma em sombra ativa, um monstro que se alimenta de sua dor. No narcisista, essa dor não desapareceu. Ela foi selada, blindada, enterrada nas camadas mais ocultas da psique, um segredo enterrado. É dessa ferida não tratada que nascem as máscaras, a manipulação, o controle e a ausência de empatia. No fundo, o narcisista é um ser despedaçado que construiu uma fortaleza emocional para nunca mais sentir, para nunca mais vivenciar a dor do passado. Essa dor pode ter origem em experiências aparentemente triviais, como críticas constantes, ausência de afeto, expectativas irreais ou invalidação emocional durante a infância. Para a criança, qualquer rejeição é registrada como uma ameaça existencial. Jung afirmava que, na fase formativa, o self ainda é frágil e permeável. Qualquer agressão à sua integridade pode deixá-lo incompleto, gerando profundas cicatrizes emocionais. O narcisismo, então, surge como uma estratégia de sobrevivência. Ele aprendeu que a autenticidade doía, que a vulnerabilidade era perigosa, e por isso escolheu ser impecável, admirado, inatingível, uma fortaleza intocável, isolada do resto do mundo. A tragédia reside no fato de que essa escolha não foi consciente. Foi uma defesa inconsciente contra o abandono emocional. Essa defesa, com o tempo, deixou de ser proteção e se tornou uma prisão, aprisionando-o em seu próprio universo. O narcisista passou a viver exclusivamente pelo olhar do outro, dependente da validação externa para sustentar uma identidade frágil, instável, quase transparente. Jung dizia que a ferida é o lugar por onde a luz entra, mas o narcisista nunca permitiu essa luz. Ele cercou a ferida com concreto, e toda vez que alguém se aproxima, ele ataca, não por crueldade pura, mas por medo de que toquem nesse lugar interno que ele próprio esqueceu onde está, um lugar de dor, um lugar de sofrimento. O trauma não. Curado transforma o mundo em uma ameaça constante. O narcisista vive em alerta máximo, hipersensível ao que o cerca. Toda crítica é um gatilho. Todo gesto de independência do outro é um sinal de abandono. Toda falha percebida é um lembrete de sua própria insuficiência, uma prova da sua inferioridade. Para não colapsar, ele contra-ataca com frieza, manipulação e controle, uma muralha impenetrável de defesa. Jung falava que o inconsciente não integrado toma o controle da personalidade. É o que vemos aqui.
Um ser que age para evitar o sofrimento, mas que, ironicamente, o multiplica em todos à sua volta e em si mesmo. Esse núcleo de dor molda todas as outras forças. A máscara do falso eu serve para proteger a ferida. A projeção da sombra serve para afastar as partes indesejadas do trauma. A manipulação emocional é uma forma de garantir que ninguém chegue perto demais. E a ausência de empatia é o resultado do congelamento emocional causado pela dor excessiva. É um sistema de defesa altamente sofisticado, porém disfuncional, um sistema de defesa falido. E o pior, é invisível para o próprio narcisista. Jung chamaria isso de complexo inconsciente autônomo. Um padrão emocional tão forte que se comporta como uma entidade psíquica separada. Essa força final é também a mais trágica, porque mostra que, por trás de todo narcisista, existe uma história de dor não nomeada. Isso não justifica seus atos, mas ajuda a compreendê-los. E, mais importante, nos alerta para a importância de curar nossas próprias feridas antes que elas se tornem monstros. Jung sempre enfatizou que o primeiro passo para qualquer transformação é o reconhecimento. E enquanto o narcisista não reconhecer sua dor, sua sombra, sua máscara, ele continuará repetindo os mesmos padrões destrutivos. Ele continuará ferindo e se ferindo. Continuará buscando fora o que só pode ser reconstruído dentro. E continuará vivendo um vazio que jamais será preenchido por aplausos, conquistas ou poder. Para quem convive com um narcisista, compreender essa origem não significa tolerar abusos, mas entender que o comportamento vem de uma psique fragmentada. Isso ajuda a romper vínculos de codependência e tomar decisões com mais clareza. Jung nos ensinou que o verdadeiro amor nasce da inteireza e não da carência. Portanto, se você espera que o narcisista te ame plenamente, precisará primeiro observar se ele ama a si mesmo. E a resposta, na maioria das vezes, é não, porque ele ainda nem se conhece de verdade. Por isso, a revelação final desta jornada é simples, mas profunda. O narcisista não é apenas o vilão da história. Ele é, antes de tudo, uma vítima de si mesmo. Um ser que, ao negar sua dor, construiu uma armadura tão forte que agora não consegue mais tirar. Um ser que tenta sobreviver num mundo interno hostil, projetando monstros fora para não encarar os que vivem dentro. E isso não é força, é desespero, não é controle, é medo, não é grandeza, é ferida não curada. Finalização do roteiro agora, que desvendamos cada uma das 7 forças obscuras por trás do comportamento narcisista, é hora de fazer uma pausa e refletir. Carl Jung nos deixou uma das maiores lições da psicologia. Aquilo que você não traz à consciência se manifesta em sua vida como destino. E é exatamente isso que vimos aqui. O narcisismo não é apenas um comportamento, é um destino psíquico moldado por dor, repressão e fuga da verdade interior, uma jornada de autodestruição. Perceba que, ao entender essas forças, você não apenas reconhece o narcisista, você também se reconhece. Porque todos nós temos uma sombra. Todos já vestimos máscaras. Todos já manipulamos ou fomos manipulados. O que diferencia o narcisista crônico do restante das pessoas é a recusa em olhar para dentro, a incapacidade de enfrentar a si mesmo. Mas você está aqui. E isso já é um sinal de despertar, de coragem, de transformação, de mudança. Leve esse conhecimento adiante. Use-o para proteger sua energia, seus relacionamentos, sua identidade. Use-o para identificar padrões tóxicos antes que se tornem laços profundos e destrutivos. E, acima de tudo, use-o para se conhecer melhor. Porque o caminho mais poderoso de todos é aquele que nos leva para dentro. Onde, como dizia Jung, habita tanto a escuridão quanto a luz. Onde a luz é capaz de penetrar as trevas e iluminá-las, transformando-as em algo novo.
Se este conteúdo te tocou, te despertou ou te trouxe clareza, inscreva-se no canal. Isso não é apenas um gesto de apoio. É um compromisso com a expansão da consciência, com a transformação do ser. Curta o vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e comente aqui embaixo. Qual dessas forças você reconhece no seu caminho? Vamos juntos construir um espaço de cura, lucidez e verdade, um espaço de esperança e reconstrução. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a luz que você busca fora só brilha quando você ilumina dentro, quando você encontra a luz em seu próprio interior, para então poder compartilhar essa luz com o mundo.